Marco, mas a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Não, é futebol que você quer. Ah, sim, futebol, né? Já tem tempo que a gente está te ouvindo. Não, Continuar então. Não sei o que vocês perderam aqui, mas foi nessa relação aqui, ó, que a gente tava, que eu estava comentando aqui, quando a dinâmica que eu sempre percebo na constelação, quando tem a família atual, cliente, ó, é que eu coloquei uma mulher aqui, nem outra mulher, né? É um homem que eu quero entrar aqui. Vamos colocar assim, ó. Cliente, marido e filha. Filha, pai e mãe. Cliente, pai e mãe, cliente, marido e filha. Então você observa aqui que a, a cliente está olhando muito para o pai. A filha também está olhando muito para o pai. Aqui a mãe até tenta olhar para ela, mas ela que nem olha para a filha. É a dinâmica que sempre procuro olhar assim. Observe numa constelação quando tem família de origem e família atual para ver o que está se repetindo. Então, às vezes, ocorre essa triangulação de Bousormini, que ele chamou de triangulação. Né? Pode ser uma triangulação onde a criança, né, a cliente, ela está envolvida num conflito com o pai e com a mãe, a triangulação, ou ela está representando aqui alguém nessa situação aqui diante do casal, ou ela é uma rival da mãe, e na triangulação tem um conflito aqui. A configuração da triangulação, o filho às vezes permanece como ponte de ligação. Às vezes tem aqui o pai e a mãe e o filho no meio. Isso também representa uma configuração de ponte. Né? Eu estou unindo o meu pai e a minha mãe. E aqui o cliente não tem força para a vida, porque vai se sentir culpado, né, por sair e deixar o pai e a mãe. Se ele sair desse lugar, o pai e a mãe podem perder, pode separar. Então ele fica ali preso nessa triangulação. É um movimento amoroso, mas é um movimento infantil. E ela não consegue se casar e nem consegue ir para a vida. Ela fica presa nesse emaranhamento aqui. E ela, aqui nessa posição, ela acredita que ela está salvando um desses dois ou salvando o casamento. Então traz o sentimento de querer salvar um desses aqui da solidão. E o filho ou a filha, nesse caso, pode se colocar como parceiro, como companheiro desse pai ou dessa mãe. Então nessa dinâmica aqui tem um sentimento de culpa se abandonar esse lugar aqui. Então, como é que se liberta desse elo, desse medo da desagregação, esse medo de que emplaca a questão da sobrevivência? Nesse movimento desse amor infantil aqui, a ameaça básica é o que, né, a ameaça básica aqui é o que deveria evitar, o que quer evitar para a sobrevivência desses dois aqui. A ameaça de que saindo daqui esses dois não consigam dar conta. Então nessa dinâmica está inserido um tema do sacrifício que pode durar a vida toda, como às vezes é o caso das pessoas solteironas, ou até que casam, mas aí fica um tempo e voltam, né? Não consegue sair, ou casam e fica assim, o marido aqui e aqui ainda olhando para o pai.
e para a mãe. Não consegue sair, deixar o passado, né? Isso também ocorre em algumas famílias em que o filho mais velho ele cai num padrão de se ocupar a cuidar de outros irmãos. Então, às vezes, o pai, na iminência da morte, eu já vi muito acontecer isso, e falar para o filho mais velho: ó, se eu morrer, você cuida da tua mãe e dos teus irmãos. Passa uma responsabilidade para uma criança. Eu já consegui ver isso, eu observei isso numa família. E essa criança que cresce cuidando dos irmãos e da mãe. Eu tenho um caso de um colega com 50 anos que recebeu esse mandato do pai. Tinha uns 7, 8 anos de idade, ou mais um pouquinho, quando o pai faleceu. Ele já está com seus 50 anos de idade e até hoje ele cuida do irmão mais novo, da mãe e da irmã, da família toda. Cai num padrão que ele não consegue se desvencilhar. Teve várias namoradas, tem filho, mas ele não consegue parar com nenhuma namorada, porque ele assumiu esse mandato, essa ordem do pai. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, da minha mãe. E fica com esse mandato a vida toda. E existe também outra questão também, que pode envolver a criança, com esse desejo dela ser o queridinho, sabe, o filho predileto. Então ele pode disputar com outros irmãos e entrar num conflito. Um irmão entrando em conflito com outro para ser o filho predileto do pai ou da mãe. E às vezes numa constelação de boneco, isso aparece na fala do próprio cliente, quando ele começa a reclamar demais dos irmãos. Fica reclamando. Reclama que um irmão faz, que outro irmão não faz. Então essa ilusão de ser o queridinho, de ser o filho mais predileto, de ser o esteio da família, o que sustenta, o que comanda, isso vai trazer no adulto. Eu acho que a minha internet caiu de novo. Caiu Pessoal, sim, Marcos. Caiu? Caiu. Aí, mas já voltou. Já voltou, né? Eu só vejo a mensagem aqui depois, aparece a mensagem na minha tela aqui. Então, olha lá. Agora que chegou ali, o Marcos saiu novamente, Fátima. Eu tô saindo toda hora. A internet tá me excluindo, né? A Nicé até desistiu. Mandou a mensagem ali, né? Então, pessoal, quando um desses genitores não está cumprindo seu papel, ou o pai ou a mãe, alguém do sistema vai entrar para poder substituir, de algum modo. Então tá aqui, o pai e a mãe. Se alguém está deixando de cumprir, está saindo fora, vai entrar alguém nesse sistema para poder substituir. E às vezes não se sabe quem que entra aí para substituir, né? Entra alguém aqui para poder substituí-lo. Então, as dinâmicas que aparecem como repetições, porque a troca às vezes já havia ocorrido lá com o avô, com a avó. Por exemplo, uma avó como filha do marido, uma avó como filha do marido. Está aqui. A avó, filha do marido.
ou o marido, filho da avó, tanto faz aqui. Um dos filhos vai ocupar o lugar do genitor para poder dar certa integridade ao sistema. Então, um filho desse casal vai ocupar esse lugar aqui. Pode ser essa aqui, ou pode ser um irmão dela. Vai ocupar o lugar que esse genitor deixou. Ele ficou no lugar de pai e a mãe ficou sem marido. Então, o filho dela vai ocupar esse lugar de marido, para poder dar uma certa integridade ao sistema. Mas isso sempre cai em desordem. Tá? E essa desordem, ela é cronológica. Por que ela é cronológica? Porque vem do maior para o menor. O menor, o filho, não pode ocupar esse lugar. Então, esses emaranhamentos, eles podem ocorrer num suicídio, né, numa falência de empresa, de realização, de sucesso, surtos psicóticos, né? Pode acontecer várias situações com essa pessoa que ocupou esse lugar. E aí, quando ele vai para a vida, se ele for para a vida, se ele conseguir para a vida, ele vai procurar repetir uma dinâmica semelhante. Mas às vezes tem dificuldade de ir. Às vezes não, quase sempre vai ter dificuldade de ir para a vida, de ir para o mundo. Então, nas famílias desorganizadas, nas famílias onde a família chamada nuclear, né, que a gente pouco vê, há uma quebra de hierarquia. Um membro mais jovem, um membro mais novo, ele ocupa um lugar na hierarquia onde ele não deveria ocupar. Ou ele ocupa o lugar de pai do pai, ou ele ocupa o lugar aqui de companheiro do pai. Se for uma menina, companheira, né? Companheira. Às vezes ela pode ocupar o lugar de mãe do pai. Aqui o menino. A internet caiu de novo. Caiu de novo minha internet, não caiu? Voltou, pessoal? Tô firme ainda? Tá firme, sim. Opa, tá bom então. Ó, um exemplo dessa relação aí de quebrar de hierarquia é um filho que ele sofre pelos erros do pai. Ele tenta ser melhor marido do que o pai é para a mãe dele. Então ele ocupa um lugar aqui, quer fazer um papel de melhor companheiro da mãe. Então ele está quebrando aqui a hierarquia. E esse movimento é um movimento inconsciente, né? Um amor cego. E desse amor cego aqui, né? Vou dizer amor cego, não, que é outra dinâmica aqui. O amor cego é quando está seguindo, né? Quando eu estou seguindo o outro, eu não enxergo o que eu estou fazendo. Então eu sigo o movimento. Ali eu estou apenas tomando um lugar que ficou vazio. Então a criança vai ocupar esse espaço, porque o pai está fazendo a criança ocupar esse espaço, os pais, né? Então é uma violação da hierarquia, dessa ordem e a violação da ordem de precedência, ela é motivada pelo amor. Os que se enredam nessa dinâmica nunca reconhecem a sua culpa, nunca se sente culpado, a não ser a criança que que não quer deixar, que não consegue sair desse papel.
porque ela pode se sentir culpada, mas o adulto ali que deveria colocar isso em prática e deixar o filho seguir sua vida, ele não se sente culpado em fazer isso, muito pelo contrário, ele acha que está fazendo por amor. O adulto acha que está protegendo e acha que isso é criar bem o filho do lado ali, o filho como um companheiro, um filho como amigo, um filho que vai ficar falando sobre relações, né, conversando, né, muito amiguinho, né? Então, casos, por exemplo, de suicídio ou doença mental, psicogenética, e ainda caso que pode ser cometido por crime, pessoa mais jovem, pode ter um enredo diante de uma dinâmica dessa, porque é muito peso para a criança estar nesse lugar, né? Assumir esse papel, assumir essa responsabilidade, ou entre o pai e a mãe, entre o conflito do pai e a mãe nessa triangulação, e aqui ela está unindo esse pai e mãe. Aquilo que o pai e a mãe deixou de espaço ali, a criança está unindo. Outro aspecto que vale a pena a gente comentar aqui é sobre a exclusão. O que é importante, a solução da exclusão, é descobrir nos emaranhamentos quem é que está faltando na família, quem foi excluído, e a partir daí conscientizar essa pessoa para que a união familiar ela se complete, né? Se complemente. Numa regra assim bem específica, o excluído é aquele que sofreu ou foi vítima, né, de uma injustiça ou de algum tipo de injustiça. Aos olhos de outros membros da família, era quase sempre considerado mal. Por exemplo, uma pessoa que foi excluída, né? Está aqui um pai ou um avô que foi excluído. Então, os membros dessa família aqui podem considerar esse avô aqui como uma pessoa perigosa, alguém que vai procurar o mal para essa família, não o crescimento. Nessa dinâmica da exclusão, né, os que permanecem sentem-se maior do que ou superior àquele que foi excluído, do ponto de vista moral que foi instaurado aqui nesse núcleo, nesse grupo. Então, nesses casos, para poder reivindicar um privilégio para que essas sejam pertencentes ao grupo todo. Então esse privilégio sistêmico não justifica o direito de ter mais, de pertencer mais. Todos têm o direito de pertencer em igualdade. Não importa a dinâmica que cada um entrou ou se envolveu. O emaranhamento de cada um individual foi algo também que faz parte do sistema. Até o emaranhamento faz parte do sistema. A pessoa assumiu um serviço e ela completou aquele serviço, ela ficou enredada naquele serviço. E ela cumpriu algo que era do sistema, que o sistema precisava cumprir. E aí, elementos do sistema que se acham superiores acabam excluindo, porque essa pessoa fez um serviço que viola a moralidade do grupo, da família que está aqui, do núcleo. Então esse é o mais diferente, esse é o que não é igual a nós. Nós somos melhores do que ele é pior. Ou porque tem uma doença, ou algo qualquer coisa, né? Pode ser uma doença física, pode ser uma doença mental.
Então, tantos são os motivos pelos quais as pessoas são excluídas. E eu não sei se minha internet está pegando, se parou tudo de novo. Se eu estou falando sozinho aqui. Tá falando sozinho, não. Ah, valeu, obrigado. O negócio eu nem sei a hora que tô, que não tô, já não sei mais nada. Como é que chega aí, pessoal? Tá tranquilo? Vamos falar da outra dinâmica que é a identificação. Podemos seguir, prosseguir? Vocês querem que repita algo aqui, que vocês querem tirar dúvida? Marcos, esse excluído que a família excluiu, não é? Ah, O que se excluiu também pode ser considerado como excluído? A é, pessoa que por, deixa a família para lá. qual seria esse enredo, o enredamento para essa pessoa deixar a família para lá? Qual seria o emaranhamento? Ah, é uma pessoa que não se adapta à família. E de repente ele está identificado a alguém que não se adaptou, alguém que teve um conflito anterior entre avô, avó, pai e mãe, ou um conflito entre irmão, e esse aí foi embora, sumiu para outro lugar, nem quis mais ver E a família. isso. E outra coisa, Ah, se morreu, faleceu assim, meu bisavô faleceu a minha avó muito pequena. Aí a gente não sabe nada desse, não sei. Minha avó morreu, quando a minha avó morreu, eu pouca coisa soube dele. Minha avó morreu, eu tinha 14 anos. E agora até perguntando uma prima se a minha tia pode me dar essas informações. Então ele também foi um excluído, né? Foi. é, ele morreu, né? Ele morreu. E a tua avó era novinha. Pequena, bem pequena. Que devia ter 1 ou 2 anos. Tá? Tua avó tinha 2 anos quando o pai dela morreu. Isso, Isso. E tem uma dinâmica aí bem forte aí, né? Porque tem. começa a haver uma possibilidade de ter uma repetição de identificação e dizer assim, eu não tenho direito, sabe? Eu não tenho direito de ter o pai, de ter a mãe, ou eu não tenho direito de ter o filho, né? De criar o filho, sabe? Uhum. Tem uma dinâmica aí que é preciso olhar também a partir dessa avó. Incluir É, esse avô e a dinâmica dessa avó. Incluir esse avô, né? Ele não eu foi pensei nisso excluído. essa semana. É, ele não foi excluído porque a família excluiu. Mas pode ser que o fato de não falar dele ou não ser esquecido, não ser comentado isso, pode ser que isso provoque no sistema uma exclusão, sabe? Eu pensei nisso essa semana. Aí você estava falando, aí eu lembrei. É, pode ser. E pode ser também outras dinâmicas, né? Mas aí você está com a dinâmica do avô. Então é interessante você olhar para esse avô, sabe? E para essa avó. Eu Bisavô, até. né? Bisavô e tua avó, né? Bisavô e minha avó. Semana passada, eu até escrevi uma crônica sobre a vida da minha avó. Ah, muito bom, muito Aí legal. mandei para a família. Mandei porque eu estou resgatando, né, a memória deles. Aí é que eu fui me ligar que eu não tinha nada, sabia nada do pai dela, muito pouco. Ah, Pedi informações hoje para minha tia. E você estava certo. falando aqui, eu pensei, será que ele foi Isso é, excluído? isso é da família da tua mãe ou da família do teu pai? Do meu pai. Do teu pai, né? Ah, então a mãe do teu pai. E como é que foi o teu pai com a mãe dele?
Meu pai ele era o filho mais velho e até ele casar com a minha mãe, ele ajudava muito a família dele. Aham. Ele era militar, ele ajudou muito. Ele sempre foi presente Certo. na vida dele, pais dele, sabe? Sempre Sei. foi presente. Aham. Entendo. Então tá aí, um movimento pode ser de estar assim, incluindo essa avó. Você é qual filha, Cris? Eu sou a minha fatria é com ela. Ah, é? Eu sou Então interessante, é mais motivo ainda, né? isso, Mais mais motivo motivo ainda. ainda. É, mais motivo ainda. Então, é você entrar nessa reconexão, né? Isso, Da entrei. vovó, né? Entra nessa reconexão. Tá bom? Muito legal, muito legal. Podemos então ir para identificação? Podemos, pessoal? Podemos, Cris? Ou você quer comentar mais algo? Pode sim, Marcos. Tá, Pode sim. Pode sim. valeu. Tô estabilizado ou caí? Tá, não tá caindo mais não. Tá, Caiu. que bom, maravilha. Então, a identificação ela é um fenômeno que acontece, parece assim, quase sobrenatural. É uma dinâmica sistêmica de familiar que protege o direito de qualquer pessoa excluída, que foi excluída no passado. E mesmo não se preocupando com os direitos que vêm depois. Então, quem vem depois acaba assumindo a vida que aquele outro lá teve de exclusão. Então, alguém acaba assumindo e traz a história para que a família inclua aquela pessoa, ou inclua a história daquela pessoa. E faz com que essa pessoa, né, rompem com a identificação. Porque a identificação é uma compulsão sistêmica de repetição. Se ela não for interrompida, ela pode passar de avô para filho, para neto, para bisneto, e assim vai. Né? Dependendo do que for, não tem limite dessa geração aí. Já houve algo de repetição e identificação sistêmica, de repetição de 10ª geração anterior, até mais, né, do que a 10ª geração. Então, assim, recriar ou reproduzir esse passado, trazer para o sistema uma maneira de fazer justiça com relação à pessoa que foi excluída. Essa justiça, ela é uma justiça primitiva e ela é cega. E ela não traz solução nenhuma. Muito pelo contrário. Já tinha uma pessoa que estava doente no sistema e vem outra que também passa a estar doente no sistema, porque está vivendo a vida da pessoa que foi excluída. Se a pessoa foi excluída, é porque ela tinha um emaranhamento dentro do sistema que ela não se encaixava ali naquele modelo, de uma certa maneira. Então, as pessoas naturalmente daquele sistema a excluíram. E aí a outra pessoa, essa pessoa que foi excluída, ela não ficou saudável. Ninguém é excluído e fica saudável por ser excluído. Muito pelo contrário. Todo excluído adoece. E o outro que vai identificar ou vai repetir esse movimento do excluído, ele também vai tornar-se mais uma pessoa doente. É a lei da compensação, a lei do equilíbrio. A identificação também pode ter nessa lei do equilíbrio. E onde que a ordem da hierarquia aí? É que o mais antigo tem precedência. Então, o que foi excluído mais anterior, mais do passado, ele tem direito, sistemicamente, de que alguém mais novo faça
ou assuma a vida dele para que ele seja incluído naquele sistema. Isso é um movimento sistêmico, não é um movimento de consciência pessoal, né? É consciência sistêmica, pelo qual atua essa dinâmica, tanto a ordem da hierarquia, como da compensação, e quanto a da precedência, né? Todas essas ordens que a gente percebe, ela vai ter uma ocorrência, ela vai ser colocada na dinâmica da realização através da consciência sistêmica e não na consciência pessoal, né? Bem assim. Oi, fala. Então, dentro disso aí, numa família, vamos dizer lá que um bisavô, uma bisavó, ela foi excluída. E Tá. aí vem a geração seguinte, você vai ter vários núcleos de filhos, né, primos entre si. Como é que se dá assim, como é que vai ser escolhido essa pessoa que vai estar, então, se identificando? Tudo bem, você falou que é sistêmico, mas existe um padrão, alguma coisa? Como é Não, que ocorre? não. Não tem padrão, né? Não se sabe quem. E quando você fala dessa ramificação que chega até os primos, né? Um primo com o outro não tem influência, mas sobre a linhagem da família, pode ser que tenha ali 2 ou 3 primos que se identificam e acaba respondendo e trazendo, porque são duas linhas de famílias diferentes uma da outra. Mas as histórias de um tem que a gente fala da herança epigenética, né? A epigenética ela tem uma paridade em um dos sexos, por exemplo, vem da linhagem do pai. Então todos que estão seguindo a linhagem do pai, aqueles primos lá embaixo, lá do bisavô, vai ter uma certa influência desse pai. Mas vão trazer também da mãe, da bisavó, da avó, da mãe. Então vai trazendo de muitas gerações ali. Então cada um pode assumir uma parte. A gente tem assim um certo conhecimento pelo que o Tarso traz, né? Por exemplo, o filho alfa. O filho alfa ele vem para poder acabar aquilo que foi inacabado, aquele projeto que não foi dado conta, aquele projeto que a família deixou de dar continuidade. Então o filho alfa traz essa materialização no sistema. Então já é algo que ele já traz para poder se identificar no sistema e resolver. E o filho beta, ele já traz aqueles amores que não foram vividos, sabe? Aquilo que não foi conseguido relacionar. Então vem o filho beta para poder fazer um fechamento, complementar ou realizar esse movimento amoroso que não foi vivido na família sistêmica. E vem o filho gama, que é os segredos que foram encobertos, aquilo que foi não contado, aquilo que foi deixado de falar, aquilo que foi deixado de ser vivido, de ser experienciado. Então, diante dessa linha, nós podemos dizer assim, bom, se é alfa, beta ou gama, então pode estar trazendo uma certa frequência dessa ancestralidade para poder se identificar com alguém. Esse é um dos caminhos, tá? Mas a gente não tem como a gente dizer assim, o sistema vai escolher fulano. Não, a gente não tem como, né? Não tem como. Tá ok? Tudo bem? Chegou bem, Luzia, para você? Tudo ok, ótimo, obrigada. Então, a identificação ela pode ser resolvida se por acaso, às vezes uma constelação, né, o que é mais provável que a gente está fazendo aqui, mas pode ter outros meios também de terapia que a pessoa pode trabalhar e vivenciar bem, né, e resolver essa questão da identificação. Se essa pessoa mais jovem, que está repetindo o destino de uma pessoa mais velha, compreender o problema e
nesse caso, ela vai de uma maneira assim muito amorosa encontrar com esse excluído e ter assim, trazer dentro do coração, afetuosamente dentro do coração, dar um lugar para esse excluído. Esse afeto cria um relacionamento favorável e cria também uma reconciliação entre esse excluído e todo o sistema, e essa pessoa que foi preterida de uma certa maneira, né, torna-se ou toma-se como um amigo, ou torna-se a pessoa que está se identificada, pode apropriar do outro como se, não é apropriar a palavra certa, é sentir no coração desse outro que foi excluído como se ele fosse um anjo da guarda, porque afinal de contas você vem estar identificado com essa pessoa. E aí você pode trazer no seu coração e agradecer. Não pode, não se deve reverenciar esse destino que for pesado, né? Não se pode reverenciar e nem honrar esse destino pesado, mas você pode respeitar. Isso é diferente. Então, presta bem atenção. Um destino desse aí, o representante não pode chegar e falar assim, eu vou honrar o teu destino, tio, vou honrar o teu destino, avô. Não. Respeita o seu destino. Agora, você pode honrar se você tiver algo bom para poder receber desse avô. Honro o que de bom eu recebi de vocês. E vou fazer algo bom da minha vida. Agora, o que eu estou identificado com você, o que eu consegui perceber, pode ser na bebida, pode ser no cigarro, pode ser em algo qualquer ali, é pesado demais para mim. E você é grande, agora eu te dou um lugar no meu coração e devolvo. E você pode me abençoar, seja bondoso comigo. Essa é mais ou menos a fala que você pode colocar no cliente para a pessoa que ele está identificado. Seja bondosa comigo, seja bondoso comigo, se eu agora me distancio de você, se eu agora me destaco, e me abençoe se eu agora faço da minha vida algo diferente. Então, essa identificação ela pode tomar outro caminho. Quando você identifica que alguém, né, na constelação e está agindo como a outra, e não se pode nessa constelação ter esse movimento amoroso, porque não considera como a outra pessoa como uma paridade, então nem o cliente pode, aquilo que está ainda separado do cliente ou do terapeuta, né? Então, se por acaso, né, vamos colocar aqui, né, se amo uma pessoa que está separada de mim, eu estou identificado com meu avô. Se eu consigo amar uma pessoa que está separada de mim, ele lá e eu aqui, então esse meu movimento amoroso dissolve toda a identificação. A pessoa identificada pode então voltar ao seu devido lugar na família, restabelecendo de uma forma que o sistema torna mais equilibrado diante daquela questão que está se trazendo um desequilíbrio, um desconforto no sistema. O sistema evolui diante daquele ponto. E também pode se apontar um dado que a identificação
ela não é experimentada conscientemente. Imitar o sentimento não fornece pista eficaz para poder a solução. Expressar o sentimento também não desfaz identificação. O que quer dizer, o que significa isso? Que quando o problema se prende a uma identificação ou desequilíbrio na família, o terapeuta não irá esperar que o cliente encontre a solução por si mesmo. A solução só é obtida pelo exame acurado da dinâmica que envolve esse grupo familiar. Todo o movimento sistêmico. Ok, pessoal? Então a identificação, ela traz, né, na sua força, né, uma pessoa excluída do sistema. E ao estar identificado, o cliente, quando na constelação, o terapeuta, a identificação, como que a gente pode ver a identificação, né, numa constelação? Quando está com boneco. Sempre com boneco a gente procura muito consultar o cliente, às vezes quando o cliente não tem informação. Vamos imaginar que você pede para o cliente separar os elementos, né? Você vai separar os elementos pelas cores. Deixa eu colocar aqui os bonecos, aqui o campo aqui. Aqui. Você pede o cliente para separar os bonecos pelas cores. Então, vamos imaginar que ela coloca aqui, ó, o cliente, aí coloca o marido dela, coloca filho dela, ela que está escolhendo a cor, tá? Toda ela que está escolhendo a cor. Filho dela, aí coloca a mãe dela e coloca o pai dela. Então você pode perguntar para o cliente: você já notou algo da tua filha que representa a tua avó? Que é a avó dela, tua mãe? Você já notou algo que você tem muito com o teu pai, que você repete do teu pai? Ou às vezes até o pai do pai, né? Que eu já vi casos de identificação, quando foi colocado aqui o avô, né? Repetindo exatamente do mesmo jeito que o avô repetia, um determinado vício de fumar. Esse avô fumava escondido, ela também fuma escondido. Então a cor do boneco foi apresentando, apontando. Então a gente pode olhar também e apreciar essa cor. E a gente pode analisar também a cor através da medicina ayurvédica, que estabelece uma linha de temperamento entre as cores, do comportamento, e você pode perceber tanto o movimento da identificação quanto esse movimento do comportamento da emoção. Então, por exemplo, o marido, ela está em vermelho e o marido está em azul. E aí você pode perguntar: pô, esse marido teu, ele é muito frio, ele é racional, ele é intelecto, ele é uma pessoa muito estrategista, como é que é esse teu marido? E você, porque você escolhe, isso é quando o cliente escolhe a cor do boneco, tá? E você escolheu a tua cor vermelha, você está muito, você é uma cor muito quente, impulsiva, instintiva, materialista, apegada. Como é que você acha do teu temperamento?
tem muita explosão, né, de raiva, muita determinação. Como é que você se coloca dentro dessa relação das cores? Aí vem você com a mãe amarela e com o pai amarelo. Você na relação com a tua mãe, ó, a tua mãe e o teu pai tá de amarelo. Ambos estão relacionados aqui, identificados com a tua filha. A tua filha é identificada com eles, é o contrário, né? O mais novo se identifica com o mais velho nunca se identifica com o mais novo. É quem chega por último, que identifica com quem está antes no sistema. Um irmão mais velho não pode identificar com o irmão mais novo. É o irmão mais novo que pode identificar-se com o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho às vezes teve uma doença infantil e ficou ali impossibilitado de locomover, e esse irmão então ele se sente culpado acha que teve vantagem, né, de ter, e às vezes até se identifica um pouco com a história desse irmão e acaba seguindo um pouco esse irmão, então deixa de seguir a vida por causa desse irmão. Então, voltando aqui à cor amarela, aqui é uma cor quente, uma cor de manipulador. Então, você vê se a tua filha tem alguma relação de manipular, de identificar com a tua mãe. Se a tua mãe foi essa manipuladora, né, de movimentar, de artesão, líder, forte, né? Aquele também que é grande protetor também, representa uma pessoa muito protetora. Então essas relações você também pode utilizar nas cores para você também sondar com o cliente, sempre perguntar para o cliente. E aí o que é interessante de tudo, terapeuta, é entrar no centro, né? No seu centro. O centro de cada terapeuta é onde ele consegue esvaziar-se. Esse é o ponto centro do terapeuta. E ocorre um fenômeno paralelo no corpo físico, que são, em alguns casos, as condições assim, de qual nós não temos consciência. Mas ainda assim, esse movimento pode causar um certo dano. Um sentimento, por exemplo, equivocado de que tudo vai bem. Ou fatos trágicos ocorrem frequentemente no sistema de relacionamento. Então, isso pode trazer um fenômeno no corpo físico, a maneira com que eu penso, a maneira com que eu ouço o que o outro está me falando. Então é importante que o terapeuta entenda esse processo sistêmico, que porventura ele pode ser útil para poder o cliente encontrar a solução pelo qual ele vem buscar. E às vezes aponto que não é só um dia que ele pode, às vezes encontra numa constelação a solução para ele poder se autorizar para ir para a vida, se autovalidar também para ir para a vida, para ir para o mundo. E às vezes não é só num encontro, precisa ser de vários encontros, porque são várias as temáticas que precisam de fechar na vida do cliente. Então ele precisa de fechar essas dinâmicas que o acertam. Então é muito estudo, é muita coisa. Então essa sensação de alívio, de paz e de contentamento que uma constelação familiar é possível promover, é possível trazer a alteração, a mudança no sistema, quando ocorre do equilíbrio, tanto com relação à exclusão, com relação à compensação e com relação também à ordem. E a ordem, ela
tem de vários sentidos e vários significados, sabe? A ordem não é simplesmente colocar assim do mais velho para o mais novo. A ordem e aquilo que tudo segue e que acompanha é perceber qual o teu lugar, qual é o teu momento, qual é a tua vez, quando é que você pode ir, quando é que você pode afastar, quando que você pode dar o distanciamento para o outro e quando você pode se aproximar do outro. Então isso tudo é uma questão de limite, e o limite faz parte da ordem, né? É questão do meu movimento para o trabalho, como é que eu lido com a questão financeira, como é que eu lido com o relacionamento familiar, como é que eu lido com o mundo, como é que eu lido com a minha vida. Então isso tudo é ordem, colocar em ordem. E ao mesmo tempo eu também estou colocando em equilíbrio, estou equilibrando. E ao mesmo tempo eu estou dando precedência, prioridade. Então elas têm uma ligação muito intrínseca uma com a outra. Então estar no centro não simplesmente ter o conhecimento. Às vezes o conhecimento não serve para nada para a gente, absolutamente nada. É preciso que a gente se esvazie, entra no movimento em que a situação não precisa de estar assim muito tô vendo a Jussara ali que ela falou que o microfone está com problema. Aí é a hora dela preparar a mãe para dormir. Também nós já passamos demais também, né? Nós já chegamos demais. Então, pessoal, vamos só encerrar hoje, agora nesse encontro, e a gente fica para o nosso centramento, né? O centramento onde há um esvaziamento daquilo que eu tenho, tomou o meu dia, tomou aquilo como pesado. E às vezes na constelação é importante que a gente entre nesse esvaziamento, centrar-se no que você é além do eu, além da pessoa. É centrar-se na vida que te destaca da pessoa. A pessoa, ela está identificada com o ego, mas a vida, ou o vivente, por assim dizer, ele não está identificado nem com o ego e nem com a pessoa. Então, voltar e sentir o vivente, que também está em nós, esse vivente que é cada um de nós. E olhar para esse vivente e conseguir compreender que o ego, ele deseja muito. O ego quer muito. E que nem tudo que o ego deseja, tudo é possível. Então, eu entro nesse centro, me centralizo, é como se eu desse um lugar diferente para o meu ego. Claro que ele vai continuar sendo o centro da consciência, mas eu me aquieto um pouco. E é nessa quietude que eu me preparo para poder me colocar à disposição do outro. O outro tem tudo o que ele precisa para ele poder modificar o que está sendo trabalhoso para ele. Ele tem toda a química e tem todo o processo de cura interior. Quando eu falo cura, é a cura da alma. E aí ele pode ganhar como presente também a cura de um sintoma. Sempre que a gente apresenta dessa maneira, cura da alma.
Pessoal, então vou me despedir, tá bom? Por hoje.